Bíblia no rádio. Momento da palavra. Querido ouvinte do Reflexão do Dia, meu irmão em Cristo, volto a abraçar você que está na Mirante 95.1, você que está na Nova FM 87.9, você que está no nosso aplicativo AD Bacabal, você que está no Face TV AD Bacabal. Aquele abraço do seu amigo Pastor Raposo, falando diretamente dos estúdios da nossa igreja. Nós lemos Gênesis, capítulo de número 1, versos 26 em diante. O verso 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós temos aqui uma pesquisa que fizemos da Bíblia de Estudo Conselheira da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós encontramos duas palavras interessantes nesse texto. A primeira é Adão. Quando Deus diz façamos o homem, ele usa essa expressão, Adão. E Adão significa o avermelhado, o ruivo. E isso identifica a espécie humana, quer macho, quer fêmea. Significando dizer que quando Deus disse façamos o homem, ele não está falando do homem no sentido literal da palavra, homem, macho. Mas ele está falando do ser humano. Quando ele diz façamos o homem, ele está dizendo façamos a espécie humana, o ser humano, os seres humanos. A palavra Adão significa isso. Gênesis 1:7. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então, no verso 26, Deus está criando o ser humano, Deus está criando a espécie humana. Ele não está criando o homem no sentido literal da palavra macho. Não, ele está criando o ser humano. Depois da queda é que Adão passa a ter o caráter de nome próprio e passa a ser chamado de Adão. Agora Adão é Adão, e sim, agora está falando do homem e não do ser humano no todo. Gênesis 3:20 diz, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então aqui, Adão já é o homem. E essa palavra homem no hebraico é ish, que significa macho, homem, macho. E só aparece depois da poética criação da mulher, que é Ixá no grego. Homem, Ish, e mulher, Ixá. 2:23 diz, e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será Ixá, ou seja, varoa, mulher, porque do varão foi tomada, porque do homem foi tomada, porquanto foi tomada do varão. Então, Adão, no original, o ser perfeito saído da palavra de Deus, designa a um só tempo macho e fêmea, isto é, a espécie humana, como eu já lhe disse. E aqui está referida como tal, ser humano, espécie humana. Adão e Ixá, disse Deus, serão como nós. Observem, façamos o homem à nossa imagem. Deus está dizendo na linguagem atualizada, aliás, na linguagem de hoje, diz que serão como nós, conforme a nossa semelhança, que se
parecerão conosco. Então, Adão, que é Isha, homem, Deus está dizendo, serão como nós. Assim, ele como ela. O homem ou a mulher, Deus está dizendo, serão como nós. Então, se Deus está dizendo, tanto para Adão, para Ish, como para Isha, que serão como nós, para ele como para ela, significa dizer que quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, ele está dizendo que tanto um quanto o outro são perfeitos. São a sua imagem, se parecem com ele. O homem e a mulher são criados e postos para espelharem a imagem do Criador, não apenas o homem, mas o homem e a mulher. O que distingue os seres humanos das demais criaturas é que eles se parecerão com o Criador. Vou repetir. Façamos os homens à nossa imagem, que significa serão como nós, está no plural, serão como nós. Não é só ele que será como Deus, mas ela também serão como nós, conforme a nossa semelhança, que se parecerão conosco. O homem se parece com Deus, mas a mulher também se parece com Deus. Então, nós temos a imagem de Deus, quer dizer, parecemos com Deus, somos parecidos com o Senhor. E Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança, ambos com o mesmo valor. Isso é um princípio divino. Se não, queridos, a mulher teria sido feito um ser inferior, um ser, como alguns pejorativamente chegam a dizer, carne de terceira, carne de costela. Não, de modo algum. Ambos são semelhantes a Deus. Ambos receberam essa semelhança do Senhor nosso Deus. Homem e mulher, ambos receberam o Espírito de Deus, receberam a graça de Deus. Vou repetir, Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, ambos com o mesmo valor. Deus criou o homem e a mulher para serem parecidos com ele. O homem sozinho não representaria bem a imagem de Deus, e nem a mulher sozinha. Deus criou uma unidade em diversidade, complementar e necessária para a conservação da espécie humana. Então, ambos são semelhantes ao Senhor, nosso Deus. Quando o homem foi feito, a mulher ainda não existia. E quando a mulher foi feita, o homem estava dormindo. Por isso, nós nunca saberemos tudo sobre o nosso cônjuge. Isso não significa dizer que nós não devemos nos esforçar para compreendê-lo, para entendê-lo. Até tem livros aí, conheça o seu esposo, conheça a sua esposa, para que nós possamos ter um relacionamento melhor, mais saudável, conforme o que Deus quer. Porque quando Deus fez homem e mulher, ele não fez dois gladiadores. Não, de modo algum. Ele não fez um ringue. Ele fez um lar. E colocou nesse lar dois seres que se amam. Dois seres que têm ternura um pelo outro. E que por isso precisa compreender um ao outro. Mas no todo nós nunca compreendemos o outro. Nem o outro no sentido marido e mulher, e nem o ser humano. Só Deus que sabe todas as coisas, que nos compreende no nosso todo. Então, querer ser tudo, querer saber tudo a respeito do outro, é querer ocupar o lugar de Deus. Mas isso, repito, não significa que não devamos nos esforçar para conhecermos melhor o nosso cônjuge, para que nós possamos entender as suas necessidades, os seus anseios, para que nós possamos alcançar esse objetivo de abençoar o nosso lar com um bom relacionamento. Quero ir para o verso 28 que diz, e Deus os abençoou.
E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, e assim por diante. Deus está aqui pronunciando uma bênção. A palavra bênção aqui significa o bem que é dito, a boa palavra, a aprovação, um desejo de prosperidade. Quando Deus impetra a bênção sobre nós, é isso que ele tem em mente: prosperidade, aprovação, palavra de o bem que é dito. A bênção sacerdotal é exatamente isso. Deus diz: assim abençoareis o meu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. Essas palavras os sacerdotes tinham que pronunciar sobre o povo, estender as mãos sobre o povo e dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Cada palavra dessa tem um significado importante. Por exemplo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor possa sorrir para ti. Sabe por quê? Porque os reis da antiguidade sequer olhavam para a pessoa que estava sendo condenada. É por isso que Davi quer tanto ver o rosto do Senhor. Lá no Salmo 13, parece-me, ele quer ver o rosto do Senhor. Ele precisa ver o rosto do Senhor. Quer que o Senhor olhe para ele. E quer que o Senhor sorria para ele. Então, essa palavra bênção significa isso. Então, o casal humano, macho e fêmea, homem e mulher, foi abençoado com a fertilidade. Não só um, mas os dois. Também com o domínio das criaturas, isso é, com bênçãos materiais. Tem um texto que diz: e o Senhor te dê do orvalho do céu. Isso fala de bênçãos espirituais, isso fala de fé, isso fala de cura divinas, fala de batismo no Espírito Santo, dons espirituais, bênçãos espirituais. Mas que o Senhor te dê também do fruto da terra, do trigo, do mosto. Está falando de bens materiais, porque o Senhor também nos dá prosperidade. Então, a expressão multiplicai e multiplicai-vos, ou frutificai e multiplicai-vos, em outras palavras, na linguagem de hoje, diz: tenham muitos e muitos filhos. E implica a sexualidade já contemplada aqui. Quer dizer, Adão e Eva já estavam sendo contemplados com a sexualidade antes da queda. Significa dizer que a sexualidade faz parte das bênçãos de Deus. Encerrando, eu quero dizer que não pode existir casamento sem sexo. Se não tem sexo no seu casamento está fadado ao fracasso. Se a esposa não aceita o marido não aceita, isso vai dar fracasso, não dá certo. Mas também não tem sexo fora do casamento. Pastor, agora o senhor foi longe. Sexo fora do casamento é adultério, é prostituição, é fornicação. E a Bíblia diz que os adúlteros ficarão de fora. Os imorais ficarão de fora. Leia a Bíblia que você vai ver a lista daqueles que irão ficar do lado de fora. Estão lá os adúlteros. Estão lá os imorais, os efeminados. Está na Bíblia. E todos aqueles, os corruptos, os beberrões, os mentirosos, os assassinos, em suma, os pecadores. Basta dizer a palavra pecadores. Então, observe, esses ficarão do lado de fora. Então, quando Deus abençoa o casamento, está contemplando a sexualidade no casamento. Eu vou repetir: no casamento. Porque nós temos muitas pessoas que não são fiéis nos seus casamentos. Maridos e esposas, homens e mulheres. Então a semelhança com Deus é vista pela capacidade da fidelidade também. Não apenas a capacidade de sobressair em relação às demais espécies, pela singular potência intelectiva, racional e operativa do homem no mundo, que qualifica o ser humano como a espécie dominante, não só sobre isso, mas de ser fiel. E principalmente fiel a Deus. Eu encerro com o versículo de número 29, porque no verso 29, e disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e será para mantimento. A linguagem de hoje diz: para vocês se alimentarem, eu lhes dou as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão fruto. Meus queridos, a primeira vez que o pronome eu é encontrado na Bíblia se relaciona a Deus e é usado para o que há de mais primário na vida humana, que é dar alimentação. É interessante que Deus não usa a primeira pessoa para se enaltecer. Por exemplo, eu faço o sol, eu faço as estrelas, eu faço o universo, eu faço separação entre água e águas, eu crio os seres, os animais, as aves, os peixes. Não, Deus só vai usar o eu quando é para dar, se doar alimento ao ser humano. Então, a ação de Deus é se doar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de Cristo está dito: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a si mesmo se deu por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. E o texto continua. Então, Deus se doa e usa o eu para se doar. E aí, meus queridos irmãos, vocês dois aí, que estão me olhando e são casados, e eu estou dizendo amém. Quantas das vezes nós usamos o eu, não para doar, para se doar, mas para fazer doer. Entenderam aí? Usam o eu para castigar, usam o eu para afrontar, usam o eu para punir. É porque eu... E quando Deus usa o eu, é para se doar, é para abençoar. Eu vos dou. Use o pronome eu, não para se exaltar sobre outro, quer seja o esposo, esposa, amigos, irmãos na igreja, mas para se doar, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E nisso também nós nos parecemos com Deus. E só nos parecemos com Deus quando nós fazemos como Deus fez. Ele se doou e por isso ele disse: eu vos dou. Usemos esse pronome exatamente para sermos bênção na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos na igreja, no trabalho, na vida do nosso próximo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu já não tenho mais tempo e eu quero que você diga aquele amém. Na contramão, alguém diz que viver a vida dois é estar numa prisão, mas a palavra diz que não é bom um homem viver só, casar e ter família estruturada, é bênção de Deus pra nós. Bênção de Deus é a família. Oremos então, queremos convidar você e a sua família para se ajoelhar na presença do Senhor. Deixe todos os afazeres aí, pare um pouquinho e se ajoelhe na presença do Senhor. Chame toda a sua família, aproveite, você já louvou o nome do Senhor, já ouviu a palavra do Senhor, agora se ajoelhe aí para receber a bênção do Senhor nosso Deus. Já está de joelho? Se já está, então eu chamo o exército de oração. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército. Exército de oração. Grandioso e eterno Deus, meu Pai, eu te adoro e te exalto,
porque o Senhor nos criou com amor, com carinho, e o Senhor nos fez imagem e semelhança do Senhor, parecidos com o Senhor. Soprou em nós o seu Santo Espírito, e depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando nós nos restauramos, ou quando Ele nos restaurou, o Senhor também soprou sobre nós o seu Espírito. E hoje nós somos moradas do Espírito Santo, nós somos santuário do Espírito Santo. Te louvamos por isso, Senhor, que o Senhor sempre quis estar conosco. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de Deus conosco. E é por isso que Ele armou a sua tenda no meio de nós e está conosco na pessoa do Espírito Santo. Te peço agora abençoar, Senhor, esta família, este lar, este esposo, esta esposa, estes pais, estes filhos. Senhor, o trabalho das mãos dos teus filhos. Guarda no teu amor, protege, prospera o caminho de cada um, Senhor. Abençoa o futuro dos filhos dos teus filhos, para que tenham um futuro muito abençoado, muito feliz. Guarda todos no teu amor, Senhor. Supre todas as necessidades. Aos que estão enfermos, que sejam curados agora, em nome de Jesus. Que haja um milagre. Abençoa, Senhor, esta família, abençoa esse lar, esse casal, assim como o Senhor abençoou Adão e Eva. Sim, Senhor, abençoa, não somente com as bênçãos dos céus de cima, com o orvalho do céu, mas também com as bênçãos da terra, com os frutos da terra, Senhor, com as bênçãos materiais, que estejam prósperos para a glória do Teu nome. Assim, Pai, nos abençoe, fica conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Senhor, e te adoro agora e sempre. Amém. Reflexão do dia, volta já. O Aniversário Paraíba Conte com a gente foi uma grande festa. Muitas ofertas, facilidades e milhares